Agora vamos descobrir mais coisas maravilhosas. Agora você vai ver aí num quadro que tem esse gráfico quadrado aqui grande, tá vendo? Que tem aí juízo, sangue, água, rãs, chuva de pedra, gafanhotos, úlcera. Então você vê se você acha aí logo na frente esse quadro aí. Chegou a Flávia. Ô, Flávia, você almoçou? Ah, é? Ah, então tá bom. A Flávia é irmã da Carol, e as duas, quando não vêm ao curso, me dá vontade de suspender o curso, porque elas são alunas, assim, infalíveis. Quando eu vou dar um curso aqui, eu já sei que as duas vêm, então eu já me animo todo. Não, tendo as duas e Jesus, eu sei que já vai ser um bom curso. Deus te abençoe, minha irmã, obrigado por você vir. Bom, então, abre a sua apostila, já acharam, né? Esse gráfico aí direitinho, a Juliana achou, já achou? Tá bom. Então você vai ver agora o link entre o Apocalipse e o Velho Testamento, né? Então você tem, eu já disse que nós temos os juízos, né? E que encerra cada quadro, mas também você vai ver que cada uma das pragas e dos cálices, eles têm ínfima relação, né, com o Velho Testamento. E aí você vai ver, por exemplo, em Êxodo, primeiro você vê a primeira coluna, pragas, tá? Em Êxodo. Então, em 1 Êxodo, primeira Êxodo é legal. Em Êxodo 7,14, né, vai falar da praga que Moisés, quando visita Faraó, ele transforma água em sangue. Lembra, né, que ele vai à beira do rio, Nilo, e transforma. Aí o que acontece? Quando a trombeta toca, em Apocalipse 8, as águas, 1/3 das águas se transformam em sangue. Aí quando o cálice é derramado, né, quando é derramado os cálices, aí todos os rios do mundo se transformam em sangue, né? Então você vê lá no Egito, aí você vê nos trombetas e você vê nos cálices. Depois as rãs, né? A gente vê as rãs, nas trombetas a gente não as vê, mas a gente pode vê-las lá no Egito e também no cálice. Quando o 6º cálice é derramado, aí nós vemos as pragas das rãs. As chuvas de pedra e saraivada, né? A gente tem Êxodo 9:13, quando houve aquela chuva de pedra lá e acabou com todo o gado do Egito, né? E aí nós vemos também nas trombetas. Oi. Aí melhorou. Só porque ela veio para o lado de cá, o microfone já... Microfone. Aí a 7ª... Oi? Aí você vê úlceras lá no Egito, e você vai ver nos cálices. O 5º e o 1º cálice, você vai ver as úlceras também. Aí vem as trevas, que foi praga lá no Egito. Você vai ver na 4ª trombeta e também no 5º e 1º quadro dos cálices. Aí você vai ver as trevas, né? Não, eu acabei de falar, né? A morte. Você vê ali quando os primogênitos do Egito são mortos. Aí você vai ver na 6ª praga, não, na 6ª trombeta e na 2ª cálice, no 2º cálice, né? Então, é uma coisa, você vê que as figuras do Apocalipse frequentemente trazem. E agora, outra coisa também que eu quero lembrar vocês, isso é fundamental. Além de você fazer o link e procurar familiarizar-se com o Velho Testamento, para ler Apocalipse muito bem, quanto mais conhecer o Velho Testamento, melhor para você, né? Então, leia o Velho Testamento, né? Ou também use outro recurso também fenomenal, Dimas, que é você fazer as consultas em rodapés. Nos rodapés, no geral, normalmente a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra é abundante, maravilhosa. Além de fazer textos correlatos, também tem uma partezinha na Bíblia de Genebra que também faz relações de ideia. Quer dizer, às vezes é a transcrição de um texto. Por exemplo, o Salmo 2
vem para cá em Apocalipse quase literalmente. Mas às vezes vem uma ideia. Por exemplo, vem Jezabel, por exemplo, né? Jezabel. Então a minha irmã tem a Bíblia de Genebra ali. Então você vai ver. Na primeira, Isabel, a minha está aberta aqui, desculpa, a minha está aberta aqui. Então, quando você vê a página da Bíblia de Genebra, tem em cima, primeiro tem o texto. Aí vem pequenininho, as chamadas citações que você vai conferir. As citações. É muito bom você seguir aí. Não estou entendendo isso aqui. Vai lá na citação embaixo e vê o versículo, o capítulo e leia na Bíblia mesmo. Agora, mais embaixo, então, tem as ideias correlacionadas, quer teológicas, quer bíblicas, quer doutrinárias. Então, embaixo tem uma explicação, geralmente. Mas aqui nós temos uma abundância fenomenal. E lembra, Apocalipse teve 413 versículos por aí, e desses 400 versículos lembra o Velho Testamento. E eu achei admirável, que eu achava que Romanos tinha pouco. Gente, eu tomei um susto, que em Romanos, de Paulo Romano, tem 183, mais ou menos, 183 lembranças do Velho Testamento. É incrível como que a Bíblia tem uma coesão, tem uma coerência, né, em que um texto explica outro. E a máxima, lembra, a máxima da interpretação reformada, a máxima da interpretação reformada é esta: a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Vamos lembrar, vamos falar juntos? A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então, gente, para o reformado, para o crente presbiteriano, ou que entende a doutrina reformada bíblica, ele sabe disso. Eu nunca vou interpretar a Bíblia com coisas extras de fora. Elas poderão ser analisadas pela Bíblia, tá? Analisadas pela Bíblia, sim. Mas elas nunca devem forçar. Por exemplo, abriu uma vala lá em Jerusalém, não sei se vocês souberam, começou a abrir uma vala em Jerusalém. E aí, aquela vala foi aumentando, e aí alguém disse: opa, está lá Isaías, tem lá que vai rachar a cidade no meio. Aí já publicou, rachar a cidade no meio. Só que a vala foi coberta pela prefeitura e acabou, não tem problema nenhum. Entende? Então, esse negócio de pegar lá e ir para cá, não. É daqui para lá e nunca de lá para cá. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então, um texto escuro, ele precisa da luz de um outro texto, certo? E se você não tiver, é melhor manter-se calmo, até que Deus manifeste, né? Então, é muito importante isso. Exato. Exatamente. Tanta divisão nessa área escatológica. Eu, por exemplo, Liana, eu passei mais ou menos 8 anos, ou quase 10, que eu não tinha coragem de pregar Apocalipse de jeito nenhum, sabe? Porque eu vi aqueles quadros, e de primeira ressurreição, segunda, terceira, quarta, 7 ressurreições, e não sei o quê, e não sei... Nossa, aquilo dá uma confusão na minha cabeça, até que eu aprendi que Apocalipse é claro, é tranquilo, é a citação do Velho e do Novo, e aplica-se à conjuntura total hoje. Então, há uma ressurreição, entende? Ainda que falem várias ressurreições, as referências a gente vai tirando. Então, por exemplo, João fala: bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Aí, primeira ressurreição, tem a segunda. Aí Paulo fala: ressoa da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão, tal. Aí fala assim: então ressoa, vai ser a segunda. Então, a confusão na cabeça, essa confusão se explica com a clareza meridiana em João 5, 24. Meu leitor bíblico fundamental, Luiz. Olha aí, Luiz. João 5, 24. Lê para mim, João 5, 24. Olha só sobre ressurreição, como você vai ver Apocalipse 20 também. 5, 24. Ou 25. Uhum. Em verdade, vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Uhum. Em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Para aí, segura aí um pouquinho. Em verdade, vos digo que vem a hora, mas já chegou. Guarda essa palavrinha. Cada palavrinha é importante para interpretar. Vem a hora e já chegou. Que hora? Em que os mortos ouviram a voz do Filho do Homem e os que a ouvirem viverão.
Então já chegou a ressurreição, né? Porque eram mortos. E já chegou essa hora, eles estão ressuscitando. Então já chegou. Ok. Que ressurreição será esta? Que eu não vejo ninguém ressuscitando agora. Aí eu vou descobrir que é a conversão. Porque Paulo fala lá, vós estáveis mortos, mas Deus ressuscitou vocês e fez vocês sentar no lugar. E em Colossenses 3 fala, já fostes ressuscitados com Cristo. Buscar as coisas lá do alto. Então vocês todos já foram ressuscitados. Como? Conversão. Serão mortos espiritualmente, converteram, ressuscitaram. Tem vida agora. Vida agora. Agora, Luiz, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Espera aí, só um minutinho. No 5, 25 diz assim, vem a hora e já chegou, não lembra disso? Quando os mortos ouvirão a voz e os que ouvirem viverão. Vem a hora e já chegou. Agora no 29, diz assim, em verdade vos digo que vem a hora. Cadê o chegou? Tem aí, Luiz? Não tem. Não tem. Então vem a hora, e continua, Luiz. Vem a hora aí? Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aí, Alexandre, está falando da ressurreição final. Entendeu agora? Essa é a verdade. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, as irmãs falaram assim, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Cristo disse, filha, ele vai ressuscitar. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Cristo, espera aí, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, se estiver morto, vive. Cristo fala da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a conversão. A segunda ressurreição é o julgamento. Agora, quando você abre Apocalipse 20, vamos lá? Apocalipse capítulo 20. Vamos lá para o final. Apocalipse capítulo 20. Diz assim, 4. Vi também tronos. Quando fala tronos, esse quadro é lá no céu. Vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Está lembrando quem são aqueles? Aqueles são os crentes também. Paulo diz, não sabeis que vocês julgarão o mundo? Vocês serão constituídos. Aqui, Giovana, você é uma menina que trabalha aqui na igreja, que trabalha aí no século, mas você não é juíza. Quem dera, você ia ganhar muito dinheiro como juíza. Mas você vai ser juíza naquele dia e vai ganhar muito mais. Vai ser juíza. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estão lá no céu, eles estão lá e estão reinando com Cristo durante 1000 anos. 1000? O que é 1000 mesmo na numerologia judaica? 1000 é 10 elevado ao cubo. 10 é intensidade e 1000 é a completitude. Lembra que eu falei com vocês dos 200 anos lá em Água Quente, na Bahia? 200 anos. Quer dizer, 1000 é completitude. Completitude. Eles reinaram o tempo que Deus marcou que eles vão reinar. É 1000 anos. 1, 2, 3, 4, 990 mil. Não. É um número simbólico que representa um tempo designado por Deus. Vamos lá. Diz assim, os restantes dos mortos, quer dizer, aqueles primeiros lá, vi homem nessa sentar os quais, bem como vi aqueles que morreram por causa de não adorar a besta. Eles viveram lá em cima e reinaram durante 1000 anos. Agora, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Enquanto não se completa os 1000 anos, ou seja, o tempo que Deus tem para os gentios, para a igreja, enquanto não acontece, diz aqui, os restantes dos mortos, e agora que mortos é esse? Tinha os mortos lá em cima, clamando a Deus. Tinha os mortos reinando com Jesus lá em cima. Aqui na terra, é os restantes dos mortos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Os 1000 anos, o tempo que Deus tem agora na evangelização. Esta é a primeira ressurreição. Agora escute bem. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é a morte eterna,
a segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Jesus os 1000 anos. Então, esses aqui que foram ressuscitados na primeira ressurreição são os crentes redimidos por Cristo. Você vai dizer, mas como? Aí você vai em Apocalipse 5, vamos lá, 5, volta aí, 5, 9 e 10. Quem é que está reinando com Cristo? Apocalipse 5, 9 e 10. Vamos lá ver. Vamos começar com 7, 5, 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 presbíteros, os anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste o quê? Reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Bem-aventurados e santos que partiu da primeira ressurreição, estes reinam e são sacerdotes com Cristo. Então, é você que é convertido, é você que passa pela primeira ressurreição, aquela que Paulo fala em Efésios 2, onde ele fala, vós estáveis mortos, mas ele vos deu vida, e juntamente com Cristo vos ressuscitou, e vos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então você que converteu, Isabel, você não só converteu, minha irmã. Deus não tirou só o seu coração de pedra e colocou um coração de carne. Deus fez você, de fato, ter nova vida. Você agora é uma nova criatura. Você ressuscitou agora. Você espiritualmente agora já vive na esfera do céu. Já entrou no clima do céu. Você está sentado, eu estou te vendo sentado aí, mas você não está aí. Você não está aí. Você está na esfera do céu. Você está aguardando Cristo. Você está louvando o Senhor. Isso eu não vejo você fazendo, mas é isso que você está fazendo. Você está em outro lugar, não é? E em outro lugar, assim, Alisson, espiritualmente, na sua mente, no seu coração, você está em outro lugar. Eu uso muito, eu sou meio pobre de ilustração, eu tenho que confessar a vocês mesmos, e nem precisava, né? Vocês já perceberam também. As ovelhas são danadas, elas não brincam com o pastor de jeito nenhum. Todo dia elas almoçam o pastor, ainda põe pimenta ainda lá na hora do almoço ainda, né? Tadinho do pastor. Almoça o pastor, mas o reverendo estava nervoso e tal, e vai pimenta no pobre do pastor. Mas eu quero falar o seguinte com vocês, é o seguinte, né? Quando a gente tem essa concepção preciosíssima, a gente precisa lembrar esse detalhe muito, muito legal. Ao você ressuscitar com Cristo e ao você ser nova criatura, as coisas antigas passam, eis que tudo se faz novo, né? E nesse espírito colocado assim, você vai ter com Cristo uma nova vida, uma nova vida. E Paulo fala isso em Efésios, quando ele fala que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, né? Você não está aqui. E eu ilustro isso assim. Eu paro na rua, vocês já ouviram, por favor, tenham paciência comigo. Eu paro na rua, estou procurando a igreja metropolitana. Eu me perdi. Aí, de repente, eu estou olhando, vem um senhor lá, ele vem meio desequilibrado. Mas talvez ele more aqui, eu buzino, ele vem assim, pois não. Aí eu percebo que com o pois não dele quase me mata, que está cheio de álcool para encardir. Aí eu falo, o que é que você quer? Eu falo, meu amigo, eu estou querendo achar a igreja presbiteriana, você mora aqui? Eu moro, você não pensa tudo. Então, ótimo, onde fica a igreja? É fácil. Você pega o seu carro, você vai direto aqui, aí você vai ver o bar, né, Apolo 11, tem uma pinga boa, viu? Aí você passa mais na frente, quando você virar, tem um outro bar lá, que é o bar da pinga justa, ou boa, então você vê lá também. Quando você virar na esquina, você vai ver, meu amigo, uma padaria, mas ali tem uma pinga da boa mesmo. Quando você virar a curva lá, aí você vai ver a igreja presbiteriana, está ali. Você muito obrigado, senhor, muito obrigado. Entende? Aí pega o carro, ligo, vou, tal, e me perco de novo. Aí passa a Flávia de Bíblia na mão, ei, Flávia, oi, onde é que você conhece onde é que tem igreja? Pastor, conheço, sim, é simples. O senhor vai direto aqui, aí o senhor vê a Igreja Batista, a Igreja Batista está ali, né? Avança mais um pouquinho, aí o senhor vê do lado esquerdo a Igreja Metodista, aí o senhor vê a Igreja Metodista. Quando o senhor virar a esquina lá, descendo reto ali, a Igreja Presbiteriana está ali. Você entendeu aonde as duas pessoas que eu consultei vivem?
A primeira vive de bar em bar. Ele sabe onde está a pinga boa. A segunda vive de igreja em igreja. A segunda vive noutra esfera. É isso, Luiz, que acontece com você. Você passa a viver num mundo celestial. As coisas de Deus ocupam na sua mente. Você pensa, é como que você quer um carola, só pensa em igreja, né? Só pensa em coisa de Deus. Fazer o quê, meu amigo? A boca fala do que o coração está cheio, simples assim, né? Então, quando nós ressuscitamos, Paulo fala, vocês são elevados. Alisson, quando você se converte, quando você fala, Alisson, para você converter é simples, meu irmão. Você tem que pensar assim, olha, se isso já chegou no seu coração, eu glorifico a Deus, estou pronto para te batizar, se Deus quiser. Mas você tem que falar simplesmente isso aqui, pastor, eu creio que nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Deus que veio, e o seu sangue, pastor, foi derramado para perdoar meus pecados e me limpar. Pastor, eu creio que se eu morrer crendo assim, eu irei para a glória de Deus. E eu sei, pastor, que eu luto contra o pecado, mas eu vou para lá, porque não é eu que vou, é Jesus que vai me levar. Alisson, se isso já te é claro, se isso já é o que você acredita, Alisson, pode marcar o batismo já que nós estamos juntos. Gente, é simplesmente assim. É simplesmente assim. Nós somos ressuscitados com Cristo. Então, você viu que Apocalipse 20, quando fala da primeira e segunda ressurreição, está nos reportando ao estilo, à linguagem, ao pensamento, à interpretação do Novo Testamento sobre ressurreição e sobre vida. Agora, a segunda ressurreição é aquela final, né? Aquela que vai todos os, como disse lá em João 5, e o Luiz leu para nós 29, né, Luiz? Em verdade, vos digo, vem a hora... Lembra disso, em 24 já chegou, vem a hora que os mortos vão, já chegou essa hora, mas a outra não chegou, vem a hora em que os mortos que se acham no túmulo, agora sim, agora é a ressurreição física, a primeira é a ressurreição espiritual. Gente, a gente fica tão feliz de aprender isso. Aí eu fiquei tão contente de saber disso, porque eu disse, glória a Deus. Então eu sou uma nova criatura ressuscitada, entende? Sou uma nova criatura que tem vida com o meu Salvador. Agora, a espera agora minha é outra, né? Até um hino que nós falamos assim, um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, guiou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, cada dia fica cada vez mais rica esta vida com Jesus. Aí fala assim, entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar. A gente entrou naquela esfera. Ah, como eu gosto de ver o meu irmão Alexandre. Ah, Alexandre, eu juro. Eu queria que todo dia fosse domingo, para ver o meu irmão comigo, para ter o meu irmão perto de mim, sabe? Ai, que delícia. O dia que você não vem na igreja, me dá uma agonia, cara. Não, né? É verdade, dá uma agonia, entende? Alguns irmãos que sabem, quando não aparece aqui, eu ligo, aí, reverendo, ontem eu fiz com dois irmãos, com a Raquel, mas o Arthur, que vocês estão vendo que eu não estão ouvindo, né? E com quem que eu fiz ontem também? Ah, com o Roberto, mas a esposa dele, que é prima da Jaqueline, né? Da Jaqueline. Tem dias que eles não vêm. Aí eu passei, peraí, negócio é esse? Quer o velho morrer aqui de saudade? Quer matar pastor? Tem outro jeito para matar. Mas desse jeito eu não estou gostando, não. Aí, eu fiz isso com 2 famílias até hoje. Não, fiz com muitas famílias. Mas 2 não aguentaram. Chegaram para mim, pastor, eu gosto do senhor. Até do sermão. Tadinhos, né? Meu Deus. Até do sermão a gente suporta bem, tranquilo. Agora, pastor, não dá para ficar aqui não, pastor. O senhor pega no pé. Ai, mas o senhor pega no pé. A gente não vem aqui, o senhor telefona para a gente. Pastor, nós vamos para a primeira igreja, porque lá tem mais de 2.000 membros, e lá ninguém vai telefonar para a gente saber onde é que a gente está. Mas eu fiquei tão chateado. Poxa, espantei os crentes, porque eu cobrei desses que eles não estavam domingo na igreja. Né? Foram.
Depois voltaram a pedir perdão, muito perdão, porque de fato eu estava errado, eu que estava certo, né? Tudo bem. Mas o fato, gente, é isso mesmo. Eu queria que todo dia fosse domingo. Já pensou todo dia ver a Flávia, né, Flávia? Ô, Flávia, todo dia eu ver a Márcia, todo dia eu ver o Alisson, todo dia eu ver o... Ai, meu Deus! Eu não sei nem por que vocês não vêm quinta-feira, viu? Deixa eu puxar a orelha. Eu não sei nem por que vocês não vêm quinta-feira. Porque eu fico aqui... Bem... Ó, eu espero que Jesus não escute essa, não. Pode deixar. Eu espero... Tá bom. Vindo na próxima página aí, então vamos lá. A questão da numerologia em Apocalipse. Meus irmãos, o número exerce assim, vamos dizer, um impacto muito grande nos homens, né? Os matemáticos acreditam que o número é a coisa mais importante de todo o universo. O universo é números, né? Então, eles são muito especialistas e mostram de fato, e a gente fica convencido. Olha, se não fosse os números, o mundo não existia, né? E a gente sabe que há muita verdade nisso. Então, os números exercem certo poder, certa influência. E no Apocalipse, ou nos apocalípticos, é muito importante isso aqui. Primeiro, o número 1 é o número da unidade, né? Deus é um. Então, sempre é o número da unidade. O número 2 é o número de força, verdade e testemunho. Eu falei com vocês que quando Deus desceu, ele desceu 3, ficou 1 com Abraão, e 2 foram lá aonde? Em Sodoma, para ver se Deus não sabia que era assim? Sabia. Por que Deus mandou os 2 lá? Sabe por quê? Porque Deus não é caprichoso. Deus não é um ser caprichoso. Deus é um ser de justiça. Deus viu que Sodoma e Gomorra estava aquela coisa horrorosa, imoral, imunda. Entende? Ele é Deus. Ele pegava, mandava aquele fogo e acabava com todo mundo. Ele não fez isso. Ele desceu, mandou 2 anjos irem lá para fazer verificação. Se Deus tivesse feito o que eu falei primeiro, dizendo, caprichoso, hein? Não gostou, né? Arrebentou. Não. A lei e a justiça não é assim. A lei tem que averiguar, tem que ter testemunho. Aí Deus manda 2 pessoas, 2. Chegaram na casa de Ló, olharam a cidade. E não precisou muito para verificar que o negócio estava feio mesmo. Os habitantes da cidade se aproximaram da casa de Ló. Falaram, ei, cadê os caras que estão aí, ó? Cadê? Manda eles para cá para a gente abusar deles. Ló, não, eles estão dentro da minha casa. Não, a gente quer. Não, mas não pode, não. Então joga suas filhas. Eu vou dar minhas filhas, porque eu não posso. A lei é assim, se eles morrerem, eu morro. Agora eu posso oferecer minhas filhas e salvar minha vida. Era uma lei da cidade. Cidade corrompida, você espera o quê? Aí, não, tá... Aí os anjos falaram com Ló, vamos embora daqui. O Senhor vai acabar com essa cidade. Agora tem 2 testemunhas. Ninguém no planeta Terra, em tempo nenhum, em época nenhuma civilização, vai dizer que Deus caprichosamente olhou lá de cima e viu lá Sodoma e... Não. Deus veio cá, deu chance, oportunidade, olhou, averigou e aí mandou fogo. Entende só o que é isso? Que coisa maravilhosa. 2 em 2. Isso. Inclusive um princípio que a polícia usa, nunca entrar sozinho, né, para averiguar denúncia. 2 em 2, exatamente. E você vê também que Cristo fala assim, quando 2 estiverem orando, né? O Paulo fala assim, quando houver denúncia contra um pastor ou um presbítero, pastor, quando houver denúncia contra um presbítero, tem que ser com 2 pessoas. A igreja não pode aceitar uma pessoa mandar para o conselho uma denúncia por uma pessoa e disciplinar. Eu tive uma história em Valadares muito triste. Eu era presidente do presbitério de Valadares, e aí a quinta igreja presbiteriana tinha um presbítero, o cara era desgramado, homem desgramado. Ai, que raiva que me dava, porque ele era muito bonito, ele era um advogado. Ele vivia, sabe, assim, tentando as meninas da igreja lá. E o dia que ele viu a Romilda, que era minha noiva, do meu lado, mas ele olhou para a Romilda que me deu vontade de partir em cima dele. Entende? Um cara chato. Mas olhou para a minha mulher de uma maneira, sabe, me deu tanta raiva na hora. Mas aí o que aconteceu? O pastor não gostava dele, o pastor da igreja lá. Não gostava. Ele era enrolado, confuso. Aí saiu um jornal, no Jornal da Cidade, o Rio Doce, sei lá, fulano de tal,
não sei o quê, foi denunciado na justiça comum, né? E o delegado foi feito. Aí pegou o jornal, o pastor, agora é hora. Pegou o jornal, levou no conselho, e por aquela notícia do jornal, imediatamente suspendeu o presbítero da função de presbítero e já pôs no tribunal. E esse dado presbítero era advogado ilustríssimo, muito ciente, conhecia a doutrina presbiteriana e o sistema judicial presbiteriano, como fazer um tribunal na igreja presbiteriana. Ele sabia. Não convocou ele, não mandou citação, chamou ele no conselho. Quando ele chegou lá, o que é que vocês estão... Ué, vocês não mandaram para mim do que eu fui denunciado? Mas você foi denunciado porque o jornal... Eu falei, 2 erros. Primeiro, vocês me chamam aqui para me defender e não diz do que eu fui acusado. Segundo, vocês me vêm aqui com um jornal. Jornal não é documento para conselho e nem para... Hoje em dia tem uma tristeza. Isso é a coisa mais absurda do mundo. A pessoa ser processada com WhatsApp, a pessoa ser processada com uma notícia de jornal. Gente, isso é o escracho da justiça. Isso não existe. No nosso sistema presbiteriano, a pessoa denunciou, ela tem que assinar. Está aqui. E assinar mais uma assinatura. Porque se você sozinho, eu não posso. Eu posso até averiguar. Eu, como pastor, tenho que fazer isso, inclusive. Fulano denunciou, uma irmã denunciou fulano. Falou que ele falou umas palavras indiretas para ela, que ela não gostou, aí eu vou lá e converso com ele. Mas se ela estiver acompanhada de outra pessoa, as duas podem denunciar, olha, fulano de tal fez uma coisa que está errada, como o presbítero, como tal. Aí pronto, aí sim, aí começa o processo. Mas antes também o conselho procura a pessoa para que ela se explique o que aconteceu. O que aconteceu com você? Foi uma fraqueza? Foi uma bobeira? Às vezes você falou uma palavra tola na hora, sem querer. Mas agora você vai ter que pedir desculpa ou nós vamos ter que tocar para frente isso aqui. Se de repente aparece mais 2 irmãs ou mais outra irmã com outra denúncia, pronto, aí você já está sendo classificado como Dom João de igreja. Então você vai ter que ser chamado. Entenderam bem? Bom, então 2 é número de verdade. É tanto que 2 testemunhas, lá no Apocalipse 11, lembra das 2 testemunhas? Elas profetizam. E é interessante que quando elas profetizam, vocês lembram o que elas fazem? O que elas fazem? As 2 testemunhas estão profetizando. As 2 têm poder de cerrar o céu para que não chova. Você lembra de quem? Quem que você lembra de uma pessoa que orou? Elias. E a outra tem poder para fazer a água virar sangue? Eu não estou lembrando agora. As 2 testemunhas, uma tem poder de fechar o céu e não deixar chover, e a outra tem outro poder também. Eu acho que é tocar nas águas e virar sangue. Quem fez isso? Moisés. E estavam os 2 na transfiguração. E que estavam os 2 na transfiguração, né? Então você vê o detalhe das 2 testemunhas, que representam o quê? Tem gente esperando que no final dos tempos vai descer Moisés e Elias aqui. Não, eles já estão aqui. Eles já estão aqui, a igreja do Senhor, o povo da verdade, a pregação do Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus está aqui. O Velho Testamento e o Novo Testamento está aqui. Então, nós já estamos vendo as 2 testemunhas. Número 3 é o número do amor, é o número de família. Número 4 é o número do universo. A gente pode associar também a Trindade. Divino, a Trindade, né? Mas pensando assim, nas coisas de De Deus, do céu, né? Pode colocar aí. Eu não coloquei, mas pode colocar, né? E cristãmente falando, né, Leandro? Porque do ponto de vista judaico, eles não creem na Trindade. 4 é o número do universo, porque 4 são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Lembra os 4 anjos nos 4 cantos da terra, que vão recolher os eleitos? Então, 4 é o número da terra. 3 é o número de Deus, das coisas celestiais. Agora, 3 vezes 4 dá 12, que é o número da religião, porque 12 patriarcas é a igreja do Velho Testamento, 12 apóstolos é a igreja do Novo Testamento, né? Então, 5 é o número da imperfeição, porque se 10 é intenso, 5 é a metade, balança, 5 não tem firmeza, é o número da imperfeição, 5, e 2 vezes 5 é 10, intensidade. 6 é número do homem. 6, por que é o número do homem? Quem se lembra que dia que o homem foi criado? 6º dia, Alexandre, ótimo. O homem foi criado no 6º. Então, o 6º tornou-se um número fatídico. Um número como 13 no Brasil, né? Número 13 no Brasil é um número terrível. Eu faço o sinal da cruz quando eu vejo 13. Inclusive, colocado numa bandeira vermelha aí que piora, mas tudo bem. Ô, gente, eu brinco com vocês assim, me perdoem, viu? Eu acho que o pastor que é bom e não faz essas brincadeiras assim, não. Mas olha só, eu um dia vou ser bom ainda. Mas o que acontece é o seguinte,
A gente sabe que 13 é um número no Brasil fatídico. Tem gente até que faz prédio e não põe o 13º andar, pula para o 14º, entende? Mas o 6 era da Israel. Então, 6 é um número assim de medo, é um número de fatídico, é um número perigoso. Então, 6 é um número de homem, é o dia como foi criado. Mas o homem caiu. E tendo caído, o 6 ficou um número de coisas ruins que ocorrem. E é tanto que o anticristo, qual será o número dele? 666. 6, a trindade, Deus é 7, número de perfeição. 7, 7, 7. E o homem foi criado à imagem de Deus, é quanto? 6, 6, 6. E aí lá fala assim, quem tem sabedoria, lembre-se, guarde, porque isso é número de homem. Olha só, não é número do homem. É muito bom isso aí, viu? Não é número do homem, é o número de homem, ou seja, de humanidade. Então, 666 é o número de, olha bem isso aqui, Alisson, é o número de homem, ou seja, é humanidade. Foi criado homem à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, então, o anticristo vai vir da humanidade. E como é 666, são poderes, são aspectos imitadores da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E como é terreno, os intérpretes gostam de pensar em 6 político, em 6 econômico e em 6 religioso. Ou seja, é quando o homem chegará a um nível em que a política, a religião e o dinheiro, né, os 3 juntos, a economia, vão administrar esse mundo. Quando chegar uma pessoa que vai conseguir juntar ao nível de máxima humanidade, de fazer paz no mundo inteiro, e quando eu ouvir falar paz, paz, virá repentina destruição sobre todos os homens. Só os Estados Unidos tem bomba para destruir o nosso planeta, acho que umas 4 vezes. Só a América do Norte. Parece que algumas lá ainda tem, né, a Rússia deve ter também para acabar com o mundo uma vez. Gente, nós já temos um arsenal que para Pedro, se ele tivesse agora, ele arrepiava. Ele falou assim, olha, haverá tempo em que o planeta vai passar por um estrepitoso estrondo e todas as coisas se desfarão no fogo. Então, a gente percebe. E então haverá novo céu e nova terra, na qual habita a justiça. Então, 6, número de homem. 10, número de intensidade, já falei. 12, número da religião, já falei. 70 é o número de completitude. É 7 elevado à potência de 10. 70, número de completitude. Quando Deus mandou aqueles seus emissários, ele mandou que número? 70. Né? Mandou 70. Em Israel, 70 é muito importante. É tão importante que quando foi Alexandre, e agora? Um imperador que ele queria transferir a Bíblia hebraica para o grego. Alexandre o Grande, obrigado. Eu ia falar ele mesmo, eu estava com medo aqui. Alexandre o Grande quis fazer a tradução do hebraico para o grego, e aí surgiu a chamada Septuaginta, 70. Foram 70 homens que 70 dias, né? Em 70 dias, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Há um pouco de como é que fala, romance nisso. Fala 70 dias, a gente não sabe muito. Pode ser 75, mas em 70 dias eles fizeram a tradução. Aí ficou o nome de Septuaginta. A Septuaginta é a Bíblia grega, certo? O Velho Testamento em grego. E a Vulgata, latina, é a Bíblia em latim, que foi por São Jerônimo, feita por São Jerônimo. Muito bem. Não sei se também. Eu já vi o seguinte, que o 7, tudo bem, perfeição, mas é muito mais associado à completude. É aquilo que já se fechou, já é completo. Perfeito. Né? Maravilha. Perfeito. Perfeito. O pessoal associa 7, o que é só santo, sagrado, perfeito, é o que é completo. É tanto que 7 é 3 mais 4. E outra coisa também, o 10 também, quando você coloca aqui intensidade, que eu também já vi, foi o 10, ele quer dizer, igual lá na carta de Esmílio, né? Isso. 10 dias vai ter tribulação. É algo que está no controle de Deus, assim como tem data de início e data de fim. É aquela coisa que é um tempo. Isso. Que tem Muito bem. Que não é um tempo eterno. Então, aquele 10 lá, não é 10 dias, mas é o seguinte, O tempo
Vai ser breve, intensa. Amém, justamente. Sem dúvida. Agora, 70 é o número de completitude, como também 1000. Né? 1000 que é 10 ao cubo. Né? Agora, esse mesmo número em Apocalipse é 3,5. Ou é metade de 7. 7 não é perfeição? Agora, 3,5 é imperfeição, insegurança. Por exemplo, quanto tempo Elias orou e não choveu? 3 anos e meio. Isso ficou guardado na cabeça dos judeus. Olha, 3 anos e meio é então um período de insegurança. 7 é o número de perfeição, 10 é de segurança, mas 3,5 é instabilidade. 3,5, portanto, é metade, é o imperfeito. Agora, 3 anos e meio é igual a 42 meses. Em Apocalipse se fala, Giovana, que a cidade santa será pisada por 42 meses. Mas também fala, isso acontecerá em 1.260 dias, Cristina. Divide 1.260 dias por 30. Vai dar 3 anos e meio outra vez. 3 anos e meio. Então, esses dias é comparado a 1000, o milênio. O tempo que Deus tem para fazer o que Ele faz, mas que nós não sabemos quando começa e quando termina. Porque é instável, é instabilidade. Nós não sabemos. Sabemos que Deus vai fazer o que vai fazer. Sabemos que para Deus é fixo. Mas para nós, a gente está na insegurança. Então, tudo isso é constatado. Então, quando você vê lá 3 anos e meio, lembra o tempo que nós vivemos. Isso é muito bom. Gente, olha só que maravilha, Guilherme. Quem decidiu, quem pegou isso, quem teve o grasp disso, sabe quem foi? Agostinho, Santo Agostinho. Santo Agostinho ouvia falar muito de milênio. Os judeus esperavam um tempo de 1000 anos, que havia tal, que o Messias vinha. Aí Agostinho começou a estudar a Bíblia. Aí Agostinho falou assim, tem nada a ver. Agostinho disse, olha, na verdade, a gente tem que crer que esses 1000 anos que estão aí é da primeira vinda de Jesus até a sua volta. Quanto será? 2.000 anos? 3.000? Não sabemos. O que sabemos é que é o tempo de Deus, dentro desse tempo que para nós é inseguro, que não sabe quando ele vai voltar, mas que é fixo e certo que ele voltará. Nesse tempo, os 144.000 vão ser salvos, que não é também um número numérico, como diz digital, mas é um número simbólico. 144, o Alexandre explicou para nós, é 12 vezes 12, a religião do velho e do novo, os crentes de lá e os crentes daqui. Quando todos os reunidos estiverem unidos, 144.000, ou seja, a religião, 12 vezes 12, equiparada a 1000, que é a sua plenitude, que é a sua completude, que só Deus sabe. Então não vai faltar nenhum Getúlio e não vai passar nenhum Getúlio dos eleitos de Deus. Enquanto tiver o último para entrar nesse grupo, Jesus não vai voltar ainda. Então está escrito na sua palavra. E nós cremos dessa maneira. Né? Figuras. Cada caso deve ser interpretado à luz da palavra de Deus. Principalmente no Velho Testamento, de lá para cá. Fala em bestas que se levantam, que representam reinos. Agremiações que militam contra Deus. Chifres, ou poderes de reis poderosos. Espírito, significa vida. Os 7 Espíritos de Deus... Deus tem 7 espíritos? Não. Significa que tem a plenitude da vida, a plenitude total de vida. Dragão, a antiga serpente. Né? Jezabel. Lembra? Você tem Jezabel. Jezabel tinha morrido há muito tempo, né? O profeta Elias. Mas na igreja lá de Coifa, está aí Jezabel. Nicolaitas. Belamita era Balaão, mas fala, vocês têm aí os belamitas. Não eram os belamitas que estavam lá, mas pessoas que defendiam o sexo livre. Então, eram essas pessoas condenadas ali. Então, são símbolos, são figuras, né, que você vai olhar e você, claro, não vai interpretar literalmente. Vai ter 2 testemunhas, vai levantar no meio da cidade e não sei o quê. Não, ali é a igreja de Jesus e o enfrentamento da igreja naquela circunstância, porque a igreja é o testemunho. As 2 testemunhas representam a palavra de Deus, a verbo de Deus, aquilo que Deus prega e a igreja como testemunha. Então, essa é a verdade que está aí. Bom, a luta da igreja perseguida, já vimos isso aqui, dos 4 quadros. Nós temos as 7 trombetas, né? Que eu já falei, as 7 trombetas são os avisos. Os 7 selos são aqueles selos do livro da interpretação. Quando ele está na mão de Deus, lá no céu, e o anjo e João chora, e Jesus aparece para abrir o livro. Por que só o cordeiro, não o leão, abriu o livro, gente?
Porque os selos é sofrimento. E o leão não vai sofrer, o leão é o rei. Quem vai sofrer é o cordeiro vai morrer. Então, é o cordeiro que abre o livro. E abrindo o livro, é a igreja que passa por provação. Alguém fala assim, olha, quando Jesus voltar, a igreja não vai estar mais aqui. Isso a gente escuta quase todo dia, em quase toda igreja. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ah, quem dera, quem dera. Não é assim que a Bíblia diz. Pelo contrário, Bia, a Bíblia fala assim, que por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Se não fossem escolhidos aqui, aí é o inferno eterno aqui dentro. Mas por causa de tais dias, Luiz, esses dias serão abreviados. Então nós vamos sofrer a tribulação daquela, mas vai ser rápida. Porque os escolhidos estão aqui e Deus não vai deixar vocês serem tentados além da vossa força. Pelo contrário, com a tentação proverá livramento, de maneira que vocês poderão suportar. Ah, sim, graças a Deus por isso, né? Então, nos selos, a igreja sofre, nos selos a igreja passa pela tribulação. Então, enquanto isso também soam as trombetas. As trombetas é o aviso, né? E nesse sentido, ela termina no capítulo 11 com o santuário e o julgamento das duas testemunhas. Então, eu tenho aí um artigo sobre o santuário e o julgamento. Isso aí é uma mensagem que eu fiz inteira aí, depois você pode ler com mais calma e tranquilidade. Vem o quarto quadro. No quarto quadro, nós vamos ver agora o início do pano de fundo, que é a segunda divisão de Apocalipse. Quando aparece agora a razão por que a igreja sofre, Flávia. A razão por que a igreja tem provação, Cida, é porque por trás está Satanás e Jesus Cristo na grande luta celestial, ou na grande luta do escatom. Então, essa é a verdade. As realidades espirituais da igreja de Cristo estão ali. A natureza da igreja espiritual. A cena ocorre no céu. A mulher é descrita como o sol com seu vestido, e nisso temos luz, pureza, glória e resplendor. Isso adorna a igreja de Cristo, a igreja espiritual. Deus a vê enfeitada com a linda grinalda na cabeça, uma coroa resplandecente, com 12 estrelas brilhantes. 12, número da religião. 12 apóstolos, 12 tribos. Interessante, Dimas, que eu tenho um livro dessa grossura assim, só sobre o arrebatamento. Né? Então, como será o arrebatamento? Lembra aquele hino que falava assim, os velhos estão vazios, o rei está voltando, o rei está voltando. Fez um sucesso, né? Eu cantei quantas vezes na igreja esse cântico. Mas depois eu comecei a examinar biblicamente, tadinho do hino, não tem nada a ver, entende? Na verdade, o arrebatamento é uma expressão muito genial da volta de Jesus, né? Quando Cristo voltar, ele voltará em glória. Paulo fala, nós seremos transformados, né? E ao encontro do Senhor nos ares. Então, isso é esperado na volta de Jesus. Quando isso acontece, nós cremos que será no final, será mesmo na vinda do Filho de Deus, certo? Porque alguém acha que a igreja vai ser arrebatada, aí vai descer, Jesus vem para cá, vai ficar em Jerusalém, vai nomear você para ser o presidente do Brasil. Quando ele vier no Brasil, você põe tapete vermelho para Jesus passar, entende? E você vai ter, perto de Jesus, você é filho dele, você vai mandar nesse Brasil como nenhum mandou até agora, e alguns têm mandado bem. Mas aí você vai mandar muito bem, né? Então, nesse sentido, mas não, nada disso. A verdade é que isso é um ato que é da volta do Filho de Deus, né? Então, quanto ao arrebatamento, eu prometo a vocês, com muito carinho, ainda ler esse livro inteiro, para poder trazer para vocês melhor explicação sobre isso. Mas o que eu posso depreender é isso. Se alguém aqui tiver alguma ideia a mais, aqui tenho irmãos que são maravilhosamente muito lidos. Se quiser dar alguma contribuição, eu abro com muito prazer. Mas é mais ou menos isso. Hein? Não seriam abreviados. Tribulação. É isso. Particularmente, eu acredito, Dimas, particularmente, que na volta de Jesus, é o meu pensamento ainda, né?
Repito, vou estudar com muito carinho, estou disposto à mudança, porque essa área ela é muito incógnita, ela tem muita pergunta. E mesmo as posições nossas, nenhuma é perfeita, porque tem muitas lacunas que é coisa do céu, não vão entender direito, mas a gente aborda dentro daquilo que a Bíblia é capaz de nos orientar. Então, nós vamos lá. Eu, praticamente, creio, sim, que haverá um arrebatamento, né? E vai ser por aí. Agora, eu vi um pregador... de acordo com a Escritura Sagrada, no meu ponto de vista, que Paulo fala, e seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Segundo essa pequena parte aí, o que eu entendo é que no dia que ele vier, haverá um arrebatamento, sim, para encontrar com os nossos irmãos que estão vindo, certo? Nos ares com Cristo. Agora, não é para que, na verdade, haja aqui um milênio depois, não. Isso não. É para, de fato, vir o julgamento final. Sim, querido? Então, é só para contribuir, né? Mateus Sim. 24, de 29 a 31, está bastante claro que o crente passará pela tribulação. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, Cristo. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, anteriormente a isso, né, lá no versículo 27 ao 28, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra-se no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, esse provérbio aqui, né, onde estará o cadáver e aí se ajuntarão os abutres, quer dizer o seguinte, pode ficar tranquilo, todos verão, assim como o abutre ele identifica o cadáver, nós identificaremos a vinda de Cristo. Então, nós passaremos pela grande tribulação, isso está claro em Mateus 24. Obrigado, ótimo. Todo aquele que crê estará junto. Isso é a noiva. Isso já é, o encontro já do é a noivo com a igreja. noiva. É excelente. Não tem essa coisa, a igreja A, a igreja B. Não. É aqueles escolhidos que vão ser a unidade da igreja invisível. Amém. Não sei, né? Essa fé é boa. Eu vi um pregador contando que lá no Rio Grande do Sul tinha um cara pregando na praça pública, e ele tinha sido um cara que era bagunceiro, maconheiro, tudo complicado, e converteu. E ele pregando lá no meio da rua, falou assim, meus irmãos, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos subir. E eu vou subir. Agora, vocês que estão rejeitando aí, quando eu estiver subindo, vocês gritar, ô Zé, aí eu aqui. Eu vou assim, para vocês. Eu vou nem ligar para vocês. Eu estou subindo. Sim. Ô, reverendo, essa questão... Obrigado. Essa questão que o Dimas acabou de falar, só tocando um pouco nesse ponto, né? O único motivo do porquê os dispensacionalistas eles dizem que o arrebatamento vai se dar antes da grande tribulação é porque eles não conseguem conceber essa ideia de um Deus que faz com que a sua igreja, o seu povo, passe nessa tribulação, né? Só que eles se esquecem ali da igreja primitiva que passou por tantos sofrimentos, como, por exemplo, serem lançados ali para servirem de comida para leões, né? Então, é só essa ideia, né? Essa ideia de dispensacionalista foi muito difundida pelo Edir Macedo, né, da Igreja Universal, ele que é o principal propulsor disso aqui no Brasil. Mas é só essa falta de compreensão de quem Deus é e de como ele se relaciona com os seus eleitos, com o seu povo. E por conta disso, de fato, eles vão falar assim, não, Deus não poderia de nenhuma forma permitir que a igreja passasse por essa grande tribulação. É por isso que ele vai arrebatar, né? Vai tirar. E aí tem aquelas imagens, né, de pessoas sumindo ali, tá dentro do avião e tudo mais. Que aí depois vai acontecer a grande tribulação. Mas a verdade é que as Sagradas Escrituras dão base clara de que nós podemos sofrer mesmo enquanto filhos de Deus e que nós vamos passar por esse momento difícil. Maravilha, maravilha. Em Apocalipse mesmo, quando ele olha lá e vê aquele tanto de gente próximo ao altar,
Ele pergunta, quem que é esse pessoal? É aqueles mártires. E ainda não se completou. Ou seja, os Kirk lá americanos, Kirk, né, Charlie, que foi né, uma pessoa que foi morta por declarar o amor ao Senhor, ainda vão ter muitos. Está escrito em Apocalipse. Ainda não completou o número daqueles. Isso. Sim, Giovana. E tem muitos não conhecidos, verdade. Né? Gente, é maravilhoso. Agora, uma coisa muito boa que a gente deve lembrar. Primeiro que, de fato, eu lembrei a vocês, o martírio é dom espiritual. Morrer por Jesus é dom espiritual, é graça. É muita graça. Eu repito, quem sou eu para morrer por Jesus? Deus vai querer um sangue que nem o meu? Coitado. Pessoal, eu vou morrer por Cristo. É isso, meu. É igual Moisés. Você lembra o que Moisés fez? Você lembra o que Moisés fez? Estava disputando, porque Deus ia acabar com isso por causa daquele bezerro de ouro. Deus ia destruir. O que Moisés fez? Senhor, mata-me. Eu quero morrer para esse povo. Aí Deus olhou para Moisés e disse, quem é você? Eu tenho coisa melhor para poder morrer para esse povo. E você vai conhecer ele antes dele morrer. E lá na transfiguração, Moisés conhece Jesus. Eu lembro que Moisés deve pensar, você tomou meu lugar. Eu queria morrer pelo povo, mas você veio morrer por nós. Glória a Deus. Amém. Sobre o dispensacionalismo, é claro, realmente é bem fora muito assim daquilo que as Escrituras colocam, né? Agora, o pensamento era a pergunta é se nós seríamos arrebatados durante a grande tribulação ou posterior a ela. Agora, pela leitura ali que o Marcos fez, fica claro fica claro, não, sugere, né, que a igreja será arrebatada e será um evento só durante a grande tribulação. O céu perderá sua luz, as estrelas se moverão. Então, parece que é alguma coisa só acontecendo. Muito bem. E o arrebatamento acontecendo de maneira muito oportuna, porque a tribulação vai ser muito grande. Imagina quantas bombas tem aí para explodir. Imagina. O inverno atômico, o sofrimento do povo, falta de comida. Deixa eu ver, o vírusinho desse tamanhozinho, minúsculo, não dá nem para enxergar ele, fez aquele estrago terrível, estrago que fez na humanidade. Imagina esse estudo de bomba estourando. Imagina. Então, acho que o livramento de Deus virá não porque ele mandou que soltasse as bombas, apesar de que ele é Deus soberano, sabe todas as coisas. Muito bem. Mas Agora, a gente crê que que diante das mãos, Deus há de nos livrar, intervir, né? Para que a igreja seja livrada de tamanho sofrimento. Então, irmãos, é muito bom. E vocês não esqueçam também do fato especialíssimo, né, que a graça que Deus nos dá em vista da grande tribulação. E outra coisa também, a grande tribulação não vai ocorrer em todo lugar do mesmo jeito. Isso é outra coisa, tá? A grande tribulação, não. Tem lugares, por exemplo, tem cidades cristãs evangélicas, o prefeito evangélico, tudo. Ali a perseguição vai ser menos forte do que em outra cidade. Quando eu morei em São Paulo, aquela velhinha do PT, a Erundina, era prefeita. Gente, o tempo que eu sofri como pastor. Eu ia visitar os hospitais municipais, onde ela governava, eles não queriam deixar. Eu falei assim, eu vim aqui visitar uma ovelha. Aí o cara, não pode não, senhor. A lei não posso, a lei me permite, não. Aí eu vou chamar a polícia e vou chamar a televisão, que vocês estão me proibindo de entrar aqui dentro. Eu tenho que visitar minha ovelha, que estava... não, mas não sei o quê. Aí mas eu fiquei tão indignado na hora, depois eu pedi até desculpa ao cara, que o cara não tem culpa, é a lei de cima, né? Mas olha, como ele sofreu. A gente reformar a nossa igreja, na época da Erundina, pois, olha, vocês precisam de ver a quantidade de fiscal que é lá para perturbar a gente. Meu Deus, eu falei, não, se fosse um motel, vocês não estão fazendo isso com a gente, não. Um dia eu fiquei irado lá. Se fosse um motel. Aqui também, quando estava um governo aí, que a gente estava lá em cima, o fiscal chegou para nós lá em cima, aqui, essa igreja aqui, falou assim, olha, sexta-feira eu vou mandar a polícia e vai lacrar toda a igreja, o senhor não vai entrar domingo para aqui, para ter culto. Eu disse, confirma para mim, escreve agora.
O senhor vai fazer isso sexta-feira? Então, já vou ligar para os diáconos, para quinta-feira, pôr os bancos tudo lá na praça. Eu vou fazer o culto lá na praça, vou chamar o jornal da cidade para você. A igreja foi proibida de fazer lá. E a nossa Constituição mineira ainda é melhor do que a brasileira. A brasileira fala que você pode adorar em todo lugar, mas a mineira fala é proibido. Em Minas Gerais, qualquer lugar que a igreja vai, é terminantemente proibido coagir e não permitir. Então, aí eu falei com ele, vocês estão por fora, a gente conhece a lei aqui, não sei o que e tal. Aí ele falou, você vai ou não vai fechar? Fala que vai, porque já vou pedir os diáconos para pôr os bancos lá na praça. Aí, no sábado não veio, ficou, domingo teve, cheguei lá com medo, Alexandre, se eu chegar lá, tá aquela faixa lá na frente, mas graças a Deus não estava, graças a Deus. Mas a gente passa muito aperto, né? É perseguição. Agora, uns lugares é mais, outros é menos, agora haverá. E uma outra coisa que eu queria lembrar tão importante, que você estava lembrando, acerca da questão da tribulação, né, que vai ser variada, não vai ser toda do mesmo jeito em todo lugar, mas, assim, acerca dos sinais, porque fala o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. No dia que Cristo morreu, de fato, o sol escureceu, a lua tornou-se como saco de crina, de sangue, não é? Então, foi um dia terrível. Os episódios da volta de Cristo são cercados de fenômenos assim que a gente pensa. Mas alguns desses fenômenos você tem que interpretar também do ponto de vista simbólico. Você não tem que pensar que vai ser literalmente estrela caindo. Não. O que significa o seguinte: sol é símbolo em Israel de poder de Deus. O sol é a lei divina. A lua é a autoridade humana que recebe o reflexo do sol. Então, os juízes da terra e os reis da terra recebem de Deus autoridade, a lua. Então, quando o sol escurece, ou seja, quando a religião, quando a pregação, quando a igreja perde o seu brilho, que não reflete mais a glória de Deus, a lua perde mais. Quando a igreja está fraca, o governo vai para o buraco. Quando a igreja é forte, o governo vai ficar forte. Assim acontece. Por exemplo, qual países onde você vê em que a lei é firme? Pode ir lá. Protestantes, onde de fato os princípios foram plantados. Por que os Estados Unidos têm o poder que tem? A Constituição Americana. Como é que começa a Constituição Americana? Todo homem foi criado à imagem de Deus e, portanto, ele tem direito à liberdade. E ninguém pode fechar a boca de qualquer homem, porque está fechando a boca de Deus. Olha que coisa incrível. Entende? Agora, você faz uma avaliação dos países onde a reforma influenciou poderosamente, são os mais ricos, aqueles que mais funcionam. É claro, exceção existe, né? Você vai em alguns países do Oriente, onde há esse casal maravilhoso que sempre viaja, talvez estiveram lá, mas há lugares no Oriente em que o zelo da rua, por exemplo, é um negócio fantástico. Se você jogar um pedaço de cigarro no chão, você é multado, e ali é limpo, né? A moral, eu lembro de uma pessoa que contou para mim que esqueceu a bolsa dela no trem, e foi, quando chegou, não é agora, foi lá, a bolsa estava no mesmo lugar, é igualzinho no Brasil. Bom, você está do seu lado aqui, já foi. Bom, as duas bestas, então, Apocalipse capítulo 13, agora nós estamos ainda nesse quarto quadro, onde aparece o dragão, já falei para vocês, as duas bestas. As duas bestas são consideradas a que vem do mar e a que vem da terra. A que vem do mar são os poderes políticos constituídos. O que vem da terra são os poderes religiosos constituídos. Então, a besta que vem do mar era representada, portanto, pelo grande imperador, que estava em Roma, poder político. A besta que vem da terra é aquela religiosa que fazia adorar o imperador. Então, é chamada concília romana, certo? Agora, isso aí aconteceu. Acontece hoje, claro, se de repente o presidente da República resolve criar uma comissão, um sindicato, para ir atrás das igrejas, e acontece na China, vocês vão usar a Bíblia que o governo traduziu. Pronto, essa é a Bíblia que vocês vão ter. Vocês não têm outra Bíblia, não, é essa aqui. Mas eu vejo que essa Bíblia não tem a tradução fidelíssima. Não importa, entende? Aí vai ter uma comissão para vir aqui, para fechar a igreja, porque nós não usamos a Bíblia que o governo aprova. Entende só? Então, isso continua a mesma coisa hoje. Então, o que aconteceu lá, não é, Juliana? Que o imperador era a primeira besta, a segunda besta dava autoridade à primeira, né? E assim por diante. A Babilônia é muito ligada a Roma. Sim,
Alguns interpretariam a Babilônia como uma cidade de Roma. Ok, a Roma era a capital do império, portanto, representava o império. De sorte que a Babilônia, há um tempo que era Roma, era também o império todo. Daí, a grande cidade, a meretriz, era colocada em cima de 7 montes, e assim por diante. E tinha tantos não sei o quê. E aí você vai ver tudo isso. A besta, ela tem voz de... Ela tem o quê? Ela tem voz de... Não, ela tem o quê de dragão e voz de cordeiro, né? Parece. Olha para mim, a primeira besta para mim. Olha, 13, 1, 2 e 3. Alguém abre. Oi? A voz de dragão. Ela tem a voz de dragão. Ela tem a aparência de cordeiro, mas a voz é de dragão. Ou seja, ela finge que é da paz, mas ela arrebenta, ela destrói. Então, isso é e a imitação também do cordeiro. Pode verificar que a besta imita demais o cordeiro, né? 7 chifres, 7 poderes, os poderes que tem, algumas coisas, muito semelhante ao cordeiro. Muito bem. No capítulo 14, nós temos, então, aí, que o cenário se compõe. No capítulo 12 aparece o dragão, capítulo 13 a primeira e a segunda besta. Então, agora uma pausa se interpõe na 7ª trombeta, mas antes vai acontecer o quê? Antes de apresentar a Babilônia, o Espírito de Deus vem como um quadro consolador, apresentando os aliados de Deus, a glória de Cristo se contrasta com o escuro quadro anterior das testemunhas que morreram, né, e da mulher que está colocada ali em cima no monte. E a mulher, ela está ali, e ela tem, assim, 12 estrelas, né, ao redor dela. E tem também alguma coisa parecendo muito com o sonho de José do Egito. Lembra disso? José do Egito, ele viu a 12 estrelas, e o sol e a lua se inclinavam perante a estrela dele. Essas 12 estrelas estão na coroa da mulher, que aparece que é a igreja de Cristo. Então, aponta para a igreja do Velho Testamento. Então, o sonho de José já viu a igreja hoje. Ele viu a igreja do amanhã, a igreja de Cristo, nosso Senhor. Então, esses detalhes são muito notáveis também, né? A 14 fala da foice e o juízo que chega, o ceifeiro, né? A ceifa dos redimidos. Jesus fala da ceifa no capítulo 3 de Mateus, né? Sobre a vinda e a colheita da terra. O 5º quadro, no capítulo 15 e 16, onde vai falar das taças, né? O 5º quadro é Apocalipse 15 e 16. O que acontece aos homens que têm a marca da besta e adoram a besta. Lembrando, vamos lá, fazer a pergunta agora. Porque isso eu já ensinei muitas vezes aqui, vamos ver. Tá. Só uma dúvida, queria que você pudesse dar um 14. Quando fala assim, a morte ceifa e o inferno recolhe. Você pode explicar um pouco isso? Porque a gente tem sempre a impressão assim, então está todo mundo indo para o inferno, já que a morte vai vir sobre todos, né? A morte física. E a morte, né? A morte ceifa e o inferno segue. Está no 14, Eliana? Está no... Pelo senhor apostilo aqui, eu acho que no 14 que fala isso. Não, está aí mesmo. A ceifa. Olhei, e eis uma nuvem branca. Atenção, toda vez que fala olhei, presta atenção, é maravilhoso. Quantas vezes fala? 14. Nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, Jesus, tendo na mão uma coroa de ouro, na mão, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz àquele que estava sentado na nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a ceifa da terra amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Interessante é que o cavaleiro do cavalo branco foi dado uma espada, o cutelo, para também fazer isso, né? Então saiu do santuário a vindima, agora vem a vindima. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, e ele mesmo também uma foice afiada. E saiu em outro do altar outro anjo, e aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a espada afiada, a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, de novo, vindimou a videira da terra e lançou-a no lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios do cavalo. Liana, na verdade, é como eu disse a você, os símbolos eles devem ser interpretados de uma maneira mais, como diz, leve e centrada.
os detalhes, às vezes, nos dificultam um pouco, né? Então, quando fala que a morte o inferno segue a morte, né? A morte ocorre e, em seguida, o inferno, Sheol, que também no grego, no hebraico, pode ser sepultura. Então, a morte vem e o inferno recebe, o inferno engole. Então, pode ser o aspecto ligado à morte e à sepultura também. Mas sepultura, de sua vez, também é inferno. Salmo 9 fala assim: todos os ímpios serão lançados na cova, no inferno. A tradução nossa é inferno, e a outra tradução vai com a cova, que é... Aí, mas a cova é inferno. O que acontece é que quem vem para a cova sem Jesus vai para o inferno, com certeza, segundo a própria Escritura. Quando a gente fala no credo apostólico, desceu a mansão dos mortos. Alguma tradução fala mansão dos mortos, outros falam desceu ao Hades, lugar dos mortos, são onde estão os mortos. Essa desceu ao Hades é uma das dificuldades imensas da tradução do credo apostólico. Porque alguns falam que desceu ao inferno, inclusive. Como se Jesus tivesse ido ao inferno. E aí liga com outro texto que fala que lá ele até evangelizou os que estavam lá. É mais outra confusão. Exato. Mas o que a gente deve levar em consideração é que ser levado ao inferno, no caso de Cristo, não significa muito geograficamente, né? E mesmo os presbiterianos têm uma certa dificuldade em ver o inferno como uma realidade geográfica, localizada. A gente pode ver o inferno mais como estado espiritual de abandono de Deus, certo? E aí fala que lá o fogo nunca se consome e a pessoa é atormentada. Então, as dores da culpa dói mais do que as dores físicas. Uma pessoa que tem uma culpa, às vezes ela se mata. Entende? Que quanto a física, ela pode tomar um remédio e se safar. Então, a gente tem esses detalhes ligados a essa questão. Então, o que podemos aprender é que desceu ao Hades significa que ele recebeu a punição infernal que nós íamos receber, que foi o abandono de Deus, quando ele fala: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, o Filho de Deus, né, misteriosamente, que nós nunca vamos entender isso, porque é um mistério tremendo. O Filho de Deus tomou o nosso lugar e recebeu o supremo castigo. E esse era o castigo que ele mais doloroso, que ela tinha mais temor, e que pediu a Deus: passa de mim este cálice, passa de mim. Que cálice? O teu abandono. Eu não quero ficar longe de ti, não posso ficar longe do Senhor, não me abandone. Mas ele foi obrigado, porque você e eu, se ele não tivesse feito isso, não teríamos chance de voltar. Então, isso que está aqui, que você leu agora em Apocalipse, os escolhidos não vão passar por isso? Você Esse fala 14, que nós lemos, da vindima, da ceifa. Quando você pensa... Não, quando você pensa em ceifa, você pensa que tem todos os produtos da ceifa, os milho, sabe? A colheita é feita. Quando a colheita é feita, você separa o trigo do joio, da palha. Os escolhidos, trigo. Então, quando fala vão passar a ceifa, pode significar a pregação do Evangelho, a chegada do Evangelho e a seleção que está sendo feita também, né? Tá? Avançando. 6º quadro. Porque existia eu agora esqueci o nome, dentro da religião judaica ali, que alguns não aceitavam, não aceitavam a ressurreição. Né? Então, o que é falado dessa questão de descer ao Hades é justamente para demonstrar que Jesus, de fato, ele morreu. Foi sepultado. Mas foi sepultado. Então, ó, pode. Isso, justamente. É Coríntios que fala, Paulo fala isso. Alguns dizem que não há ressurreição. 1 Coríntios 15. Os saduceus não criam na ressurreição. Uhum. Cavaleiro que tem espada é o do cavalo vermelho. É do vermelho. Você tinha falado do branco, aí alguém pode... Obrigado, Luiz. Maravilha. Obrigado. Justamente. O cavalo branco é o vencedor, que sai para vencendo e para vencer. O do vermelho tem uma espada, né? Os dois, a gente crê interpretativamente, é Cristo também. Porque quem, na verdade, faz o sacrifício dos santos é o próprio Jesus. Se eu sou cortado do meu pescoço por um muçulmano,
é a mão dele, é a mão de Cristo que está sendo me oferecendo a Deus. Tal como Jesus foi oferecido ao Pai por ele próprio, né? Então, o próprio Filho. Bom, capítulo 15, 16, agora nós temos... Sim, querida. Isso que o senhor acabou de ler no capítulo 14, aqui na minha Bíblia está assim, né? Sim, certo. Duas colheitas são descritas, grãos, versos 14 e 16, e uvas, versos 17 a 20. Estes são, talvez, dois aspectos do mesmo acontecimento. Justo, paralelismo. A colheita de grãos pode ser a colheita dos justos, está lá em Lucas 3,17, e a de uvas, a colheita Dos ímpios que são esmagados, pisados. Excelente, ótimo, 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 que ótimo, muito bom. Muito obrigado, gente. Olha, vocês interrompam, faça assim, é doce, né? Porque é um paralelismo mesmo. A colheita é uma só que ela colhe de grãos, são os crentes, e de uva, para ser mais esmagado, os ímpios. Uma boa maneira de interpretar. Não digo que eu não estudei dessa profundidade e tal, mas plausível, né? Muito plausível. Ok, nós temos então agora no quinto quadro, capítulo 15, 16, o que nós vamos ter a marca da besta. Agora, deixa eu fazer uma simples pergunta aqui, não sei quem que eu vou perguntar. Eu queria perguntar a pessoa que assiste muito bem minhas pregações, muito bem não, que assiste sempre minha pregação, né? Mas eu também creio que é muito bem, né? Então, eu podia perguntar aqui, vamos ver o Guilherme, nosso amado diácono. É claro que o Guilherme, às vezes, não tem condição de vir, que ele mora longe, viaja muito, pode ser que no dia que eu falei sobre isso, né? Mas, Guilherme, sobre a marca da besta, o que você entende a marca da besta? Vai ser um chip mesmo que vão colocar e vai ser um número? Como é que é essa história? À luz de tudo que o pastor tem falado aqui. Será que você conseguiu alguma vez ouvir falar isso? Talvez não, né? Particularmente não lembro de Sim. ter visto o senhor falando a respeito disso. Uhum. Mas eu acredito que seja o testemunho ali em relação àquela pessoa. Como lá no Antigo Testamento o sacerdote tinha escrito na testa santidade ao Senhor, eu acredito que nós também, isso será muito visível na vida daqueles que pertencem ao Senhor, a sua santidade, como também a impiedade na vida daqueles que não estão entregues ao Senhor. Muito bem. Luiz. A marca da besta. A marca, na verdade, é aquela que está lá em Efésios, capítulo 1, é a presença do Espírito Santo naqueles que são do Senhor. Essa é a marca dos que estão do Senhor. Isso. Então, esse negócio de testa, mão, é simplesmente a separação do... Ótimo. Vocês estão lembrando? Eu queria perguntar a vocês, se vocês lembram se no Velho Testamento, em algum lugar, Deus mandou marcar as pessoas, escrever alguma coisa embaixo da porta. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Essas palavras que eu vos digo, disse Deus a Moisés, essas palavras que eu vos digo, elas estarão por frontal nos teus olhos e na tua mão direita. Deus falou isso com Moisés. Aonde que vai o anticristo marcar? Aonde? Frontal e na mão. Ezequiel também fala da marca. Ezequiel é a marca. Inculcar. Gente, a interpretação da Bíblia é com a própria Bíblia. Se a besta vai colocar a marca aqui na testa e vai colocar na mão, imediatamente os meus olhos voltam para Deuteronômio, onde Deus fala: o que eu te digo a você, as minhas palavras estarão também na tua testa e na tua mão. Ora, o diabo gosta de imitar Deus. Assim como Deus põe a marca na testa e a marca na mão, o diabo também quer pôr a marca dele na testa e na mão. Agora, será que Deus quer que nós escrevamos aqui? Não. O que Deus quer dizer com isso? Aquilo que o próprio seminarista falou, está vendo que o Guilherme recebe, irmão, o seminarista? Aquilo que o nosso irmão Guilherme falou é exatamente, quer dizer, quando na testa está escrito, é o meu testemunho, a minha vida, o que você está vendo de mim. E a mão é o que você faz. Então, quando Deus fala, está na tua testa a minha palavra e na tua mão, fica obediência, você vai me obedecer, de maneira que o mundo veja que você é meu. Agora, quando o diabo coloca a marca aqui, é o contrário, é a desobediência. Então, a interpretação é espiritual, Flávia. Então, de sorte que muita gente que espera ainda o anticristo pôr a marca, já tem marca há muito tempo e não sabe, não é? Por quê? Porque é desobediente. E se é desobediente, eu vou contar para vocês uma história muito engraçada, que eu estava em Teófilo Otoni, e aí eu
eu estava subindo um monte, eu estava a pé, eu estava visitando a região lá. Quando eu fui descer o monte, lá no pé do monte, tinha um cara que era o presbítero da minha igreja, direitinho de costas. Ele tinha uma careca aqui assim, eu vinha aqui assim, né? Mas direitinho, um corpo bem assim, mais rechonchudinho e tal. Aí eu olhei de longe assim, aí eu ia gritar, como é que é o nome dele? Ô, meu irmão! Quando eu levantei o braço, meu irmão, que ele virou? Ele falou, não, não é não. Eu vi a fumaça do cigarro, não é ele não, entende? Então eu pensei assim, interessante, né? Eu olhei a ele, mas quando ele virou, não era ele. Quer dizer, a vida nossa, né? Ou a maneira como procedemos, né? Mas não significa nada, né? Por exemplo, aconteceu também comigo, que eu fui fazer uma visita ali em São Paulo, naquela região que os mamonas assassinas tiveram aquele episódio terrível com o avião. Eu fui visitar uma mulher moribunda ali, que estava para morrer, e quando eu desci de carro, que eu passei assim numa rua e ia virar, uma moça que tinha acabado de batizar na minha igreja, fez um exame maravilhoso, fumando, que ela é diretora de um colégio, fumando lá numa tranquilidade. Eu olhei assim, eu dei uma paradinha nela mesmo. Aí ela, eu não acredito que ela não falou para mim que fumava e batizou. Que raiva que me dá, raiva. Aí eu fiz assim, parei, vou parar, vou chegar lá, vou fregar ela, ela vai cair, vai desmaiar, você vai ver. Aí virei o carro por lá, desliguei o carro e caí no pranto. E comecei a chorar. Falei, Senhor, me ajuda a falar com ela qualquer hora. Não vou falar com ela agora. Porque eu queria estar no lugar dela, fumando. Porque o que passa na minha miserável cabeça, Senhor, é pior do que cigarro, às vezes. Tem misericórdia de mim. Chorei, falei com meu Pai Celestial para me ajudar a ter uma vida pura, santa, uma vida de testemunho brilhante, um amor que perdoa. Quantas vezes eu tenho ainda vontade de ficar com raiva das pessoas? Isso me perturba. Isso me perturba. Eu juro que quando um ódio quer invadir meu coração, eu começo a sentir, eu falo, Deus, eu queria um cigarro na minha boca. Eu juro. Porque quem está com cigarro na boca não está tão ruim como eu estou agora. Meus irmãos, vocês entendem isso? Vocês entendem isso? É claro que o cigarro não é um bom testemunho para o crente. Não estou dizendo, Deus me livre, não. Eu só estou dizendo de mim como crente e pecador que me reconheço. É muito importante. Então, a marca do crente é, de fato, o seu testemunho, as suas ações. A sua mão é um dizimista? É um servo de Deus? Está trabalhando, juntando para quê? Para vir um fogo e queimar tudo? Ou para investir no reino de Deus com o seu dízimo fiel? Irmãos, se essa igreja fosse uma igreja que o povo de Deus está olha, eu ganhei R$300, 30 vou pôr no reino do meu Pai. Eu ganhei 3.000, 300 vai para o reino do meu Pai. Nós iremos conquistar essa BH, nós vamos colocar para todo. Olha, eu digo a vocês que tudo que essa igreja precisa está tudo aqui dentro, tá? Eu juro que tá, porque Deus é fiel. Agora, se a gente não faz isso, pode ser que a marca da besta está aqui. Você quer dar, mas você segura. É que nem um crente que tem aqui, que não é da nossa igreja, não. Mas ele gosta muito da gente, assim, um relacionamento legal conosco. E ele fala assim, nossa, ontem eu sentei, e aí eu fui fazer um cheque para a Metropolitana. Eu disse, uau, vou ficar 2 meses sem orar. Senhor, não pode ficar tranquilo aí, que aqui já... assim, mas eu senti na hora que não devia. Eu sou um miserável. Você ainda está na fase do sentimento desgramado. Você não tem aquele sentimento, não, meu irmão. Eu senti que não devo dar. Que isso? Jesus pediu na sua palavra. Obedeça a palavra, cara. Fica um negócio. Eu senti que eu vou dar. Não, senti nada. Você tem que obedecer. O justo viverá porque sentiu bem, não é assim? O justo viverá pela fé. A fé viva. Eu sou fiel. Então, marca de Deus, obediência. Marca da besta, deixa o reino de Deus para lá, faz de acordo com a sua cabeça, segue o caminho que você quiser. Mas lembra disso. O 6º quadro, então agora capítulo 17 e 19, maravilhoso. Ô, gente, quem leu aqui aquele livro do... Como é que é o nome dele, gente? Fez um sucesso danado. Não... Gostei. É o Paulo Coelho evangélico. Perrette. Frank Perrette. Como é que chama aquele livro dele primeiro?
Profetismo. É aquele livro primeiro dele que fala da... Não, o primeiro lançamento dele foi maravilhoso. Ai, meu Deus. O mundo... Eu sei que ele descreve, gente, é fenomenal. Aquele livro é um romance. Eu não estou aprovando teologicamente, longe de mim, longe, nem biblicamente longe. Mas do ponto de vista romântico, aquilo é uma delícia, é uma delícia. Vocês podem ler tranquilo, que vocês vão, assim, sabe, ficar inebriados. Ele escreve cinematograficamente, é maravilhoso. Então ele descreve o shopping. Como é a vida do shopping. Então ele escreve aquela multidão entrando e tal, como se fosse entrando para o inferno. Gente, que coisa! Ele descreve o conselho da igreja reunido, né? E os anjos lá em cima brigando, Satanás, como é que fala? Gabriel e o arcanjo Gabriel e o outro lá brigando em cima do telhado, né? E o pastor e o conselho ali embaixo. Gente, eu fiquei impressionado como é que o miserável descreve o nome do conselho tão bem, maravilhoso, maravilhoso. Era um deus astronauta do Vaniken, né? Mas esse dele é... Este Mundo Tenebroso. Você lembra dele? Alguém já leu aqui Esse Mundo Tenebroso? Você chegou a ler? Muitos anos, Este Mundo... Nossa, mas aquele livro é fenomenal. Agora, tem umas coisas engraçadas, né? Por exemplo, tem um pastor lá que ele foi expulsar o demônio de um crente, mas o coitado do crente, coitadinho, esse crente estava desgraçado, porque tinha mais ou menos, eu acho que ele conta lá, acho que uns 25 demônios, entende? Então o pastor passou a manhã toda expulsando demônio. Conseguiu, Dima, expulsar mais ou menos, Dima. Ele conseguiu expulsar uns 12. Mas quando chegou no meio-dia, na hora do almoço, coitado do pastor, sabe? Expulsar 12 demônios, meu amigo, é um negócio da pesada, sabe? Ele já estava morto, mas cansado. Ele foi para casa, almoçou, e aí buscou o Senhor mais um pouquinho, voltou para tarde para expulsar os outros 13 que estavam lá. Eu achei tão engraçado. Agora, escutem. Pela forma, pela maneira de escrever, é uma beleza ler. Leio, né? Porque eu acho que ajuda muito a gente a aprender a descrever as coisas. Eu não aprendi porque eu sou muito ruim mesmo, mas é muito legal, né? Por exemplo, quer ver um brasileiro, o Jorge Amado? Jorge Amado, para mim, não há comparação. É o melhor escritor de todos os tempos. Ele não escreve, ele pinta, ele faz filme. Só que eu não consegui ler uma obra dele. Comecei a ler Capitães de Areia, parei lá pelo 20ª página, não leio mesmo. Tanto palavrão, tanta coisa horrível, ai, que pena. Porque ele diz que você vê os meninos brincando na areia, você vê. É lindo, né, quando você pega um escritor, né? Então, o que acontece é isso desse espírito. Então, você deve, né, tranquilamente, e essa escrita, tem outro também escreveu sobre esse mundo tenebroso. Então, muito cuidado com muitas coisas, mas é muito bom que você conheça tudo. Bom, a besta, agora aqui está Babilônia. Gente, é lindo demais. Gente, lê lá. A Babilônia, como é que ela aparece? Como é a glória da Babilônia? Ali eu vejo, até pouco tempo, porque agora o shopping está começando a quebrar, né? Mas até pouco tempo, para mim isso aqui era o shopping. Vocês vão morrer de rir. Para mim isso aqui era o shopping. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver onde é que está. Que fala assim que vende, né? O que ela vende. O que ela vende. Tal, admirar 7 cabeças, são 7 reis, vamos lá. Aí, o anúncio da queda, todas as nações que bebem do furor, retirai-vos dela, tal. Lamento, chorarão. Ai de ti, Babilônia. Olha só, versículo 18, capítulo 18. Sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria. Agora vem, mercadoria de ouro. Ai, que é um anel de ouro. Querido, vamos lá no shopping. Lá tem anel de ouro, tem pulseira de ouro, tem... Ai, vamos lá no shopping. De prata, prata. Pedras preciosas. Nossa, cada pedra linda, né? De pérolas. Ai, que vontade eu tenho de um colar de pérola. Mas pérola, né, pastor? Pérola, né, meu marido? Pérola, né? De linho finíssimo. Ai, que linha tão fresquinho para a gente usar. Olha, de púrpura. Das rainhas, né? De seda, de escarlata. Uau! Olha, e também tem de toda espécie de madeira odorífera, aqueles perfumes cheirando madeira. Ai, que perfume delicioso. Então vai, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira, preciosíssimo de bronze, de ferro, de mármore e canela de cheiro. Eu gosto de comprar canela. Aliás, eu ponho todo dia no café um pedacinho de canela, de casca, né? Para poder ferver com café
e passar no café, fica gostoso lá. Mas a canela está aqui. Canela de mármore, de unguento, de incenso, de bálsamo, de vinho, azeite, flor de farinha, de trigo, de gado, de ovelhas, e de cavalos e de carros, de escravas e até de alma humana. Como que vende a alma humana? As pessoas vão lá e vendem a sua alma. Vende a sua alma. Quantos há que às vezes os domingos estão lá e não estão aqui adorando o Senhor? Vendeu a alma ao mercado. É muito linda essa descrição. E aí você vai ver a queda de Babilônia. E finalmente o juízo de Babilônia. E aí você vai ver quantos lindos cânticos. Por favor, depois você faz uma seleção lá. Faz uma consulta. Quantos cânticos há em Apocalipse? Ao 19. Olha a beleza de quantos cânticos. Aleluia. Olha só, 19:1. Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros juízos são justos e verdadeiros. Julgou uma grande meretriz, a grande Babilônia, o mundo ele julgou e corrompia a terra com a prostituição das suas mãos dela, vingou o sangue dos seus servos. A segunda vez, ao cântico começa outra vez, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos seres viventes passaram a adorar a Deus, que se achava sentado no trono. Amém, aleluia. E uma voz exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que temeis, os pequenos e os grandes. Então, agora veja a sequência. Então, versículo 19:1, olha só. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo. Então, aqui os anjos do céu estão cantando. Aí diz assim, agora, e a sua fumaça, né? Aleluia. Isso é uma voz do trono dizendo: dai louvores ao nosso Deus, os pequenos e os grandes. Agora a terra aqui, aleluia, pois reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Dai-lhe glória, porque são a chegada das bodas do Cordeiro. Então, e agora que os festas finíssimos, a igreja do Senhor. A gente vê Babilônia caída, a gente vê a salvação dos eleitos, o julgamento de Deus e a igreja do Senhor como aquela que vai para o casamento da boda do Cordeiro. E então o anjo disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à boda do Cordeiro. Tem 7 bem-aventuranças em Apocalipse, viu? 7. O número 7 em Apocalipse é muito cheio. Tem até os 7 trovões, só que João não escreveu o que estava escrito nos trovões. Só disse que houve 7 trovões. Mas o que estava, quando ele foi escrever, disse: não escreve. É mistério, os 7 trovões. Né? Então, você avança para o 7º quadro, que é o último quadro. O 7º quadro, então nós temos o último quadro, que é Apocalipse 20 a 22. E aqui nós vamos ver que como a Bíblia começou, que entrou e desgraçou e fez tudo mesmo, Deus permitiu, ele fez tudo o que pôde, enganou o quanto pôde, mas finalmente, ele agora no capítulo 20, desce um anjo do céu com uma corrente poderosa, prende o dragão, faz com que o dragão seja preso, né? E agora preso, ele não vai mais, olha só isso aqui, enganar as nações. Gente, quando Jesus veio, ele prendeu o dragão. Quando Jesus veio, ele prendeu. Prendeu como? Ele prendeu o seguinte: até a vinda de Jesus, o mundo estava na escuridão absoluta. Quando Jesus chega, a luz chegou, raiou a luz de Cristo. Então o cristianismo espalhou por toda a terra. Hoje toda a terra tem a luz de Cristo. Acontece que antes da volta de Jesus, o dragão será solto, Satanás será solto. E ele vai fazer o quê? Ele vai enganar as nações. Está chegando, tem hora que eu penso que está na hora, está uma enganação, está vendo narrativas, tudo é mentira, tudo mentira. Às vezes de direita, viu? Às vezes de esquerda, viu? Não fica muito ligado um e outro, não. Vamos ligar mais ao Senhor. Porque pode ser que você pense que direita é direita, mas direita é do demônio, tanto quanto esquerda, quando Jesus não está na direção. Cuidado com isso aí. Eu sou de direita, eu gosto dos pensamentos da direita, eu defendo os princípios da direita, por enquanto. Até a direita se voltar contra mim. Porque na hora que eu falar, só Jesus é o Salvador, a direita muitos não vão gostar, não.
Aqui no Brasil já tem gente, como Olavo de Carvalho, que chama a gente de herege, mas chama mesmo, porque nós anunciamos que a justificação é pela fé, que somos salvos pela graça de Deus. Mas ele fala, não, ele é sempre-pelagiano. O sempre-pelagiano pensa assim, igual os metodistas, igual o Senhor Jeová, não. É igual o metodista, igual o Universal do Reino de Deus, igual o catolicismo. Eles falam o seguinte, olha, na verdade, a salvação não é assim de Jesus só, não. É muito de Jesus, mas é um pouco de você. É que Deus criou você preparado para converter. Aí o que Jesus fez não foi ter salvado você. Isso o Lugero falou aqui a última vez, você lembra bem. O que Jesus fez não foi salvar você inteiramente, não. O que Jesus fez foi providenciar condições para você se salvar, você entendeu? Agora, é você, Bia, quem vai decidir se salva ou não, minha filha. O que Jesus fez foi que ele favorece, que fica perto de você. Você está pronta para ser salva, agora vai depender de você. Essa é a ideia do semi-pelagianismo. Entende? Aceita Jesus. O que é aceitar Jesus? Eu vou deixar ele entrar aqui. Não deixa ele entrar aqui nada. Se ele quiser, ele arrebenta o seu coração, entra lá dentro e olha lá. Olha, isso tudo é heresia, mas na hora que nós levantarmos e falarmos, é só Jesus, os da direita vão dizer, não, peraí, calma, católico está certo, espírita está certo, todo mundo está certo. Se concorda com a gente, está no grupo político da gente, não fala assim, não. Você vai ver, vocês vão ver se é ou se não é. Agora é a esquerda, né? A esquerda arrebenta com a gente, ok, mas cuidado, não confia tanto, não. Porque o mundo não é amigo da igreja, não é. É inimigo, sabe? Ele só é muito polido, muito polido. Ele, a igreja não sei o quê, né? Vai nessa, e você vai mal. Então, chegar o dia, graças a Deus, vai chegar o dia, quando o grande trono branco será colocado. Então, todos os povos da terra serão julgados. E então nós vamos ver o nosso rei na sua glória, aquele que veio com a sua corrente e prendeu Satanás, de maneira que Satanás não pôde enganar as nações durante 1000 anos. Esse tempo todo do cristianismo. Você vê que o cristianismo encheu toda a terra. A religião maior que existe é o cristianismo. Nós somos mais de quase 3 bilhões, ou mais de 3 bilhões de habitantes, né? Somando com os bilhões muçulmanos, né? A gente tem aí quase 5 bilhões dos 8 bilhões do planeta Terra. Somando os judeus, chegamos quase a 6 bilhões. Então, olha, gente, isso foi promessa feita a Abraão. Deus falou com Abraão, capítulo 4 de Romanos, e Deus disse a Abraão, eu te darei a terra. E Paulo fala, terra? Não, o mundo. Deus prometeu o mundo a Abraão. E Deus deu o mundo a Abraão. Que mundo? O mundo do cristianismo, porque nós cremos na doutrina de Abraão, o monoteísmo, o cristianismo, o muçulmanismo crê no monoteísmo, no Deus de Abraão, eles creem no Deus de Abraão, mas não são salvos, viu? Eles só apenas, Deus deu a Abraão nesse sentido. Abraão tem eles porque eles respeitam a figura de Abraão, e os judeus respeitam a figura de Abraão. Gente, a promessa de Deus para Abraão foi, eu te darei o mundo. E Deus cumpriu. Agora haverá um tempo que Satanás vai ser solto e ele vai começar a enganar as nações. Eu vou dizer a vocês uma coisa, faltam poucos minutos aqui. Eu li um livrinho pequenininho, feinho para dedéu, e ficou lá na minha biblioteca. Não sei se aconteceu com você isso. De repente me deu vontade de ler o livro. Como eu comecei a ler o livro, eu falei, gente, eu não acredito. O livrinho é pequenininho. Como perdemos a nossa inocência. Muito simples, pequenininho. Como perdemos... Aí eu comecei a ler o livro. Aí vem contar, Alexandre, como é que começou o movimento homossexual dessas marchas homossexuais. Tudo começou nas montanhas dos Estados Unidos, onde tinha um barzinho onde reuniam homossexuais lá. E aí, eles se reuniam lá, não sei o quê e tal, mas a cidade não gostava muito, não. Muita gente contra tudo, né? E o dono do bar, ele era um cara safado. Ele, então, o que fez? Ele parou de pagar imposto. E nos Estados Unidos, você pode matar quem quiser. Mas se você não pagar imposto, meu amigo, que nem Al Capone, né? Se você não pagar imposto, você está arrebentado. Entende? Porque nos Estados Unidos, o governo precisa de mais de imposto. Não é aqui no Brasil que tem imposto à vontade. Lá, não. Lá, o americano segura mesmo. Entende? Mas, aí o governo pega a Liana. O que faz? Fecha o bar. Quando fechou o bar e chegaram os homossexuais, é por causa de nós.
Foi a primeira manifestação mentirosa. Não foi por causa deles. Foi fechado por causa do imposto que eles não pagaram. Aí fizeram a primeira marcha naquela cidade. A marcha expandiu e hoje já está no mundo inteiro a marcha do orgulho gay. Naquele mesmo período, mais ou menos, uma mulher quis fazer um aborto. E ela, então, disse para a polícia, disse para o delegado, que ela queria tirar o filho porque ela foi estuprada. Aí a polícia não sei o quê e tal, e aí ela recorreu à justiça local, perdeu, ela recorreu à justiça estadual, perdeu, ela recorreu à justiça federal e a advogada dela foi acompanhando. Enquanto isso, o neném acabou nascendo, mas ela continuou. E a advogada dela tomou a causa e chegou até nos Estados Unidos em 1970. Em 1970, o Supremo Tribunal nos Estados Unidos aprovou o aborto. Aprovou. Agora, com o Trump, na última vez, eles voltaram atrás e anularam aquela decisão, entende? Contra o aborto. E agora os Estados Unidos está contra o aborto. Mas daquele período de 70 até 2000, 300 milhões de crianças foram assassinadas no mundo. 300 milhões de crianças foram assassinadas no mundo. Mas começou com mentira. Depois teve o movimento homossexual, o movimento a favor do aborto, e o terceiro movimento, ele disse, como perdemos a nossa inocência. E teve um terceiro movimento também que tornou-se mundial. Ai, pai, será que eu vou lembrar? Aborto... também é o casamento, né? Mas, olha, gente, depois eu vou lembrar com vocês, mas é impressionante como que eles enganaram. Então, todos esses movimentos modernos, sabe, surgiu, né? A questão feminista, que a moça falou para a gente aqui, o movimento feminista, as ondas do movimento feminista, também começou com mentira. A advogada, como vocês viram a Érica falando, a advogada mentiu no início. Na verdade, se eu puder complementar, enriquecer, todos começaram com uma manipulação da verdade. Que Jesus, inclusive, na terceira igreja, que é a terceira igreja, Tiatira, não sei qual que é, sobre Jezabel. Jezabel, ela fazia exatamente isso, ela manipulava. Exatamente. Repare que os três casos que você citou aí, feminismo, questão aborto e a questão dos homossexuais, tudo vem de uma mudança na narrativa. Exatamente. A própria Jezabel. A própria Jezabel, exatamente. E você lembra que Jezabel condenou aquele rapaz que tinha uma herança? Nadab, o pai dele deixou uma herança para ele. Era vizinho do palácio de Acabe. Acabe era marido de Jezabel. Né? Nabote, obrigado. Nabote. Nadab é filho de Arão. Obrigado. Então, Nabote, a vinha de Nabote. E aí o pobre do Acabe, com quem Jezabel acabou com ele, meu Acabe, né? Acabou com ele, né? Acabe, eu posso guardar. Jezabel acabou com Acabe era marido dela. Aí ela chegou em casa e Acabe estava chateado, depressivo. Ela disse, o que foi, meu marido? Aí eu quis comprar aqui o sítio do Nabote, e ele não... Que isso, querido? Quem é que manda nessa jossa aqui, meu filho? Vamos lá, eu vou dar para você, você vai comprar. Aí o que ela fez? Chamou os juízes, fez um cara denunciar Nabote, falando que ele falou blasfêmia, manipulou tudo, matou Nabote, e aí no dia seguinte, Acabe tomou o sítio de Nabote para ele. Aí, como não podia deixar de ser, o profeta Elias, né, parece que chegou para ele e falou assim, matou o inocente? O sangue da tua mulher vai ser lambido pelos cães. Aqui, aonde Nabote morreu, o sangue da tua mulher vai ser lambido. Gente, que coisa, arrepia a gente. Um dia, o filho dela, né, que tornou-se rei, foi para a batalha. E aí, aquele cara que dividiu o reino do norte e do sul, né, ele matou Jeroboão. Matou ele e Jeroboão foi para o palácio. Quando foi, Jezabel estava lá, pintou ao redor dos olhos. Quando foi pintar ao redor dos olhos?
viu na janela, ela pintou os olhos para receber, né? Que é a rainha, né? Ela vai pintar os olhos, é engraçado. Eu estou rindo, porque eu fui fazer um casamento em Niterói e o rapaz era o Sr. Gemiro. O Sr. Gemiro era um homem pobrezinho e ele recebia assim a cesta da igreja, entende? E sabe o que ele fez? Ele aprendeu que tinha que dar dízimo. E como ele não tinha dinheiro, que não recebia nada, era a cesta que recebia, e mais era a igreja que dava roupa usada, tudo. Então, ele ficava... Aí, sabe o que ele fazia? Ele pegava 5 quilos de arroz da cesta e separava 500 gramas. Ele separava 500. 1 quilo de feijão, 100 gramas. Aí, durante 5 meses, quando chegava 5 meses, tinha 2,5 kg de arroz, né? E tinha 500 gramas de feijão. Ele juntava nas coisas, ia na casa de um pobre e falava, Senhor Deus, teu servo não pode dar dízimo, mas teu servo quer dar dízimo. Então, daí fez assim. De repente, o Sr. Gemiro, adivinha, criaram uma praça em frente à casa dele, a casinha dele lá na favela, lá no morro, lá, né? Aí a prefeitura começou a procurar uma pessoa de idade para poder zelar da frente da praça. O Sr. Gemiro foi escolhido, começou a ganhar um salário mínimo. Nossa, chegou na igreja de terninho, direitinho, uma gracinha. Uma mulher na minha igreja, que era enfermeira federal, era viúva, e não engraçou com o Sr. Gemiro, foi. Ela com 67 e ele com 70 e poucos, assim engraçou. E o Sr. Gemiro namorar com ela. Mas o Sr. Gemiro ficou tão bonito, sabe? E chegava na igreja, aquela coisa toda, e eu olhando, o que está acontecendo? Aí vem ele, marcar o casamento. Opa, casamento? Vou casar com ela. E os dois chamam uma alegria, os dois, vamos casar, né? E tudo. Aí chegou o dia do casamento. Eu estou lá na frente, a igreja muito grande, lá no fundo, né? Eu estou lá esperando. Eu olho assim, de repente eu vejo o Sr. Gemiro lá. Aí, de repente, a noiva olhou para ele assim, virou as costas e pum. Eu falei, nossa. E eu estou lá esperando, estou esperando. Aí tá, aí daqui a pouco ela chega. Ela chegou lá. Aí ele já entrou, tocou, ele entrou, sentou, eu fiz o casamento. Quando terminou o casamento, disse, Sr. Gemiro, eu não entendi. Eu fiquei 10 minutos aqui na frente, numa agonia. O senhor estava dando de braço lá com a sua noiva e ela sumiu. Eu pensei que ela tinha ido embora. Eu disse, não, reverendo, não, reverendo, não, reverendo. Ele é da Assembleia de Deus, foi nossa igreja. Não, reverendo, não, reverendo. É o seguinte, eu falei com ela o seguinte, ó, o dia que nós casarmos, você toma cuidado comigo, porque eu sou crente. E crente não pode fazer qualquer coisa errada. Entende? E, pastor, eu não sabia. Quando ela chegou lá, eu olhei o olhos dela. Eu disse, não, com Jezabel no caso. Vai lavar esse rosto de Jezabel para você vir aqui casar comigo. Ela teve que descer, tadinha. Foi lá no banheiro, limpou tudo, e veio com a cara toda branquinha para fazer o casamento. Não, com Jezabel eu não caso, reverendo. Mas, gente, Deus mudou a vida do Sr. Gemiro, viu? Até ficaram casados até morrer mesmo, mas foi uma gracinha, sabe? Os dois viram uma vida tão linda, tão bonita. Vale a pena casar, viu? Se você tiver 60 anos e não casou ainda, viu? Se você tiver 60 anos, pode casar, viu? Vai casar. Não, eu casei um pastor de 75, não, mais um pouquinho talvez, com uma de 69, quase 70, né? Mas ela era maravilhosa. Ai, meu Deus, eu nunca vi uma mulher tão assim, calorosa, tão elétrica, tão assim. Eu falei, nossa, que coisa linda, né? É capaz dele morrer muito cedo, porque a coisa está muito maravilhosa, né? Muito maravilhosa, né? Muito maravilhosa. E aí, e ela casou. Daí, há 2 anos, de fato, ele morreu, né? Morreu. Aí fui fazer o sepultamento. Quando eu estava fazendo, terminei a cerimônia, disse, pastor, ela, eu quero dar um testemunho, posso falar? Pode. Chegou lá e falou assim, irmãos, aqui está deitado o homem que foi o anjo da minha vida. Irmãos, eu esperei 68 anos para casar. Não consegui casar. Casei e vivi com esse aqui, 2 anos. Meus irmãos, valeu a pena. Valeu a pena. Oh, meu Deus, o senhor está levando o anjo da minha vida. Como era bonito de passear, pastor. Como era bonito de se abraçar. Ô, gente, casa, viu? Bom, voltando aqui, meus irmãos amados. O capítulo 20, então, é o término lindo desse livro maravilhoso, que está cheio de poesia, cheio de cânticos. E eu estou sonhando, não sei se Deus me dá essa graça, né, de escrever um comentário de Apocalipse. Já tem um comentário de Êxodo e tem um comentário de Gênesis.
Então, eu pretendo um dia, vocês orem por mim, mas o título será Aleluia, porque reina o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o título do meu livro, porque é isso que eu quero transmitir para vocês. Leiam o Apocalipse. Não esqueçam, ao ler, vai na rodapé toda hora, viu? E leia o Velho Testamento, faça um exercício esse ano. Leia o Velho Testamento, leia, porque quando você entender o Velho Testamento, que é a figura de Elias, Jezabel, as pragas do Egito, e tudo, você vai começar a olhar para o Apocalipse, uau, tudo isso eu já entendo, tudo isso eu já li, tá bom? Deus abençoe vocês, foi um prazer, viu? Muito alegre de estar com vocês essa manhã, essa tarde, espero que o meu Pai Celestial muito tenha aquecido vocês. E se vocês apenas saírem daqui dizendo, oh Deus, obrigado por Apocalipse, eu quero amar esse livro, eu me sinto realizado nesse trabalho com vocês, tá bom? Vamos ficar de pé?